Acho que assim vai. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Shalom, povo de Deus! Shalom, irmãos! Estou voltando de férias, graças a Deus. Estou em paz, cheguei em paz. E vocês, como é que estão? Aqui, graças a Deus, a igreja está bem, caminhando bem. E nós concluímos agora o livro de Jeremias e vamos começar o livro de Lamentações de Jeremias. Como você deve ter, se você está acompanhando, você deve ter visto, Jeremias é um profeta que chora muito o desterro do povo de Deus. E então ele escreveu os seus lamentos à medida que ele via o avanço do povo, o avanço da perdição, do pecado e da destruição que Babilônia causou em Israel, destruindo a cidade de Jerusalém e destruindo também o templo. Então Jeremias escreveu seus lamentos e esse livro de lamentações é exatamente sobre isso. Mas a gente vai adorar a Deus agora cantando. Estou aqui com meu filhão Davi para dirigir a gente em louvor e depois a gente vai ter um tempo de oração e depois o tempo de estudo da palavra no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 1, tá bom? Vamos cantar? Vamos adorar? Boa tarde, meus irmãos. Vamos ter um tempo de estar adorando ao Senhor e declarar que o nosso passado já não importa mais, porque não tem mais poder sobre nós, porque a partir do sacrifício de Cristo nós podemos ser novas pessoas, novas criaturas, e por isso a gente adora Ele, com um coração grato, com um coração desejando a presença dEle. E eu espero que você na sua casa possa estar com esse espírito de adoração, com essa felicidade por esse preço tão alto que Ele pagou. Pois ele decidiu me amar e então eu posso me amar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar e então eu posso me andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me amou. O passado não tem poder, o passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render
aos seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso andar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Mas pela mão, minha alma vens guiar. És a luz, me fazes ver, meu pastor Rei da glória, Rei da glória, Salvador, Redentor meu, comigo estás, hoje e sempre tu reinarás. Eu dependo só de ti, mais que o ar para viver. Anjos cantam lá no céu, honra e glória a ti, Senhor. Rei da glória, Salvador, Redentor meu, comigo estás, hoje e sempre tu reinarás.
valor pra mim já não importa mais. Leva minha cruz onde encontro amor. Quero me humilhar, eu me prostro a ti. Vem me esvaziar, me encher de ti. Leva-me, leva-me a cruz. Igual a mim fosse, Senhor, tentado, morresses por fim e agora estás exaltado. Tudo de valor pra mim já não importa mais. Leva-me a cruz onde encontro amor. Quero me humilhar, eu me prostro a ti. Vem me esvaziar e me encher de ti. Leva-me, declare, leva-me a cruz, leva-me a cruz onde encontro amor. Quero me humilhar, eu me prostro a ti. Vem me esvaziar e me encher de ti. Leva-me, leva-me a cruz. Pra te adorar, pra te adorar, só pra te adorar, só pra te adorar. Leva-me a cruz onde encontro amor. Eu quero me humilhar, eu me prostro a ti. Vem me esvaziar e me encher de ti. Leva-me, leva-me a cruz onde encontro amor. Quero me humilhar, eu me prostro a ti. Vem me esvaziar e me encher de ti. Leva-me, leva-me a cruz. Amém. Deus seja louvado. Então, irmãos, vamos orar, ter um tempo de oração, né? A gente vai, se Deus permitir, próxima semana, a gente vai estar num curso, fazendo um curso, dando um curso, ministrando um curso lá no sertão, para os obreiros, pastores do sertão. É um curso sobre administração eclesiástica, sobre a vida eclesiástica, como vivê-la, como administrar a igreja. Então, queria que você pudesse orar por isso, né, para Deus abençoar. Devo ir eu e o presbítero André para ministrar esse curso. Então, por favor, orem por nós, tanto para viagem, como também o tempo de aprendizado lá, que seja muito enriquecedor, abençoador. Orar aqui pela vida da igreja, que Deus derrame, continue derramando graças. Tem muita gente nova chegando, então a gente quer pedir a Deus que abençoe esses que estão chegando, para que eles cresçam na fé. Muita gente que
está se convertendo, está começando a jornada, então para que eles sejam firmes na fé, continuem crescendo. Vamos pedir por salvação, pedir, muitos de nós têm parentes, amigos que ainda não conheceram Jesus, então vamos orar por salvação também, vamos orar também pelas famílias, né, os casamentos, para que Deus derrame uma graça especial, haja uma boa unidade, uma boa harmonia entre o casal, pais e filhos também, né? Até mesmo relacionamentos externos ao casal, né? As amizades, que haja assim uma boa maneira de se viver nos relacionamentos interpessoais. Vamos orar ainda, irmãos, por termos todos nós uma maior paixão por Deus, uma consagração de vida, uma vida com Deus mais fervorosa, mais quente, né, no coração. Então vamos orar por isso, orar pelas congregações, né? Temos aqui Casa Amarela, graças a Deus, crescendo, firme, também em Triunfo, orar pela igreja lá de Triunfo, Deus abençoe os trabalhos, também Serra Branca, Petrolina, são nossas congregações, e aí eu quero pedir a você que ore pelos pastores que estão lá, pelos missionárias que estão lá ajudando, para que Deus dê uma graça especial, seja edificada a igreja do Senhor Jesus, né? A gente tem orado muito lá por Serra Branca, pedindo a Deus, se for da vontade dele, que a gente consiga ter ali talvez uma parceria ou assumir a igreja de Ipubi. Aí eu quero pedir a você que ore por isso também, se for da vontade de Deus, a gente consiga assumir essa igreja também, tá bom? É isso, orar aqui pelos líderes da igreja, né? Os pastores, presbíteros, orar pelos líderes de todos os departamentos, mas vamos orar pela sua vida, orar como é que você está, sua saúde está bem, vamos orar também pela saúde de todos. A gente deve orar sempre pelo país, pelo Brasil, orar pelos líderes do Brasil, né, pelo presidente, pelos que estão investidos de autoridade do poder legislativo também, e pelo poder judiciário também, que Deus derrame graça e abençoe, né, todos esses que estão investidos de autoridade, né? Vamos orar então, irmãos, pedir a Deus sua misericórdia e graça. Meu Senhor, Tu és tão bom e puro, Pai. Nós Te amamos e queremos Te conhecer mais, Te amar mais. Por isso, ajuda-nos a sermos piedosos, homens e mulheres tementes ao Senhor, que valorizam Tua presença, que amam estar contigo, que amam a Tua casa, Pai. Amam também servir ao Senhor. Ajuda-nos a sermos consagrados e fiéis. Oramos aqui pelos casamentos, abençoa os relacionamentos, marido e esposa, Deus. Põe um bálsamo, cura feridas, restaura, Senhor, e abençoa. Peço também que Tu abençoe os relacionamentos de pais e filhos. O Senhor derrama uma graça especial, que esses relacionamentos sejam fortes, restaurados, onde houver alguma crise, culpa, briga, que o Senhor abençoe também, fortaleça, Pai. Queremos interceder pelos doentes, todos os irmãos que estão doentes, que agora estão doentes, que estão precisando, Senhor Deus, da Tua intervenção, que o Senhor os abençoe, os levante, os fortaleça nesse exato momento, Pai. Quero pedir a Tua bênção, então, por todos esses irmãos que estão agora participando, que estão assistindo esse programa, que o Senhor os visite no nome de Jesus, Pai. Queremos orar aqui pela igreja, abençoa a Igreja Presbiteriana das Graças, abençoa os pastores, Senhor, abençoa os presbíteros, os diáconos, os líderes de grupos pequenos, os líderes de cada ministério, louvor, acolhimento, departamento infantil, juventude, meu Deus, cada área dessa igreja, eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor abençoa a cantina, Senhor Deus, abençoe os servos do Senhor que têm servido aqui, a SAF, abençoa o Ministério das Mulheres, Ministério de Homens, abençoa, meu Pai, todos esses líderes, que eles sejam fiéis, encontrados fiéis, que haja amor, ânimo, força, dedicação, compromisso, meu Pai, paixão pelo Senhor.
Também pedimos pelas nossas congregações, que o Senhor abençoe, Pai, Casa Amarela, abençoa Triunfo, abençoa Petrolina, abençoa Serra Branca, meu Deus, e que essas igrejas cresçam e sejam firmes, cheias de amor ao Senhor, Pai. Peço, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor abra a porta para a gente assumir a igreja de Ipubi, se é o que o Senhor quer para nós também, Pai. Colocamos diante do Senhor, hoje vai haver uma reunião do presbitério, que o Senhor abençoe essa reunião, vá diante de nós, faça a sua vontade, Deus. Pedimos que o Senhor esteja derramando uma graça especial sobre cada uma dessas igrejas do presbitério, os pastores dessas igrejas, o conselho de cada uma dessas igrejas. Derrama uma graça muito especial, Senhor Deus, de unção mesmo, de vida contigo, piedade, amor, meu Pai, dá saúde, ânimo, dá aquele entusiasmo que só o Senhor dá, Pai. Venho pedir também que Tu abençoes agora esse momento de estudo da Tua palavra, para que a gente possa ser edificado. No nome de Jesus, amém e amém. Bom, irmãos, como eu falei no começo, a gente está agora no livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias é um livro, como o próprio nome diz, de lamento, não é? O profeta Jeremias, ele viu quando Babilônia entra em Israel, entra especialmente em Jerusalém, e começa a destruir tudo, prejudicando tudo. Então, o que é que o profeta faz? Ele escreve o lamento que ele tem, inspirado pelo Espírito, mostrando para a gente assim, as consequências do pecado, mas mostrando também a reação piedosa às consequências do pecado. Ou seja, quando a gente está vendo o pecado do mundo, o pecado de destruição de uma família, o pecado de destruição, às vezes, de nossa própria vida. Então, esse lamento piedoso, esse lamento de gente que sabe lamentar diante de Deus e não contra Deus, como às vezes acontece, e pessoas, em vez de lamentarem com Deus, lamentam contra Deus. Então vamos lá. Esse texto está dividido em 3 partes. Lamentações de Jeremias, capítulo 1. Esse é o primeiro lamento que Jeremias está levantando. Está dividido em 3 partes. A primeira parte vai do versículo 1 a 7, que a gente vai ler agora, e fala sobre a destruição de Jerusalém. Diz assim o texto: Como jaz solitária a cidade outrora populosa. Veja, o povo foi tirado. Tornou-se como uma viúva a que foi grande entre as nações. A princesa entre as províncias ficou sujeita a trabalhos forçados. As pessoas foram levadas cativas e as que ficaram como escravos, trabalhando forçado. Versículo 2. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem as console entre todos os que a amavam. Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Interessante, né? Porque o que ele está querendo dizer é que não há um consolo para esse tipo de sofrimento. Agora, vamos lembrar que sofrimento foi esse. O próprio Jeremias tinha avisado várias vezes para o rei, para a corte e também para os habitantes que se Israel se rendesse ao Senhor e se Israel se rendesse à Babilônia, não haveria destruição. Mas eles foram orgulhosos, não quiseram se render a Deus, nem ao governante da Babilônia, Nabucodonosor, e portanto terminaram sendo destruídos mesmo, arrasados. Então, esse tipo de arraso, né, quando a desobediência, a obstinação, ela destrói, é um tipo de choro, de lamento que não tem consolo. Versículo 3, Judá foi levada ao exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso, todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Então, não teve um tranquilo, né? Uma vida tranquila, pelo contrário, só angústia, sem descanso. Versículo 4. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Está falando dos cultos, não tem mais.
todas as suas portas estão desoladas, as portas da cidade foram queimadas e destruídas. Os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Ela mesma, a cidade, no caso, se acha em amargura, ou seja, seus habitantes todos estão destituídos, estão quebrados, né? Os sacerdotes não têm mais templo, não tem mais onde oficiar, mas o pior é que não tem mais pessoas para adorar. As virgens, elas não têm mais futuro. Os homens foram mortos na guerra, e os que não foram mortos foram levados, e foram levados, a maioria pelo menos, como eunucos, ou seja, eles não teriam mais casamento. Então essas moças, elas ficaram sem futuro, sem possibilidade de casamento. Versículo 5. Os seus adversários triunfam, seus inimigos prosperam, porque o Senhor afligiu a Jerusalém, por causa da multidão das suas prevaricações, seus pecados. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente do adversário. É um quadro bruto, um quadro muito duro, não é? Esse tipo de destruição. Versículo 6. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. É uma narrativa da completa falta de esperança, de estrutura. Uma desgraceira total aconteceu aqui nessa cidade. Agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembra-se Jerusalém de todas as suas mais estimadas coisas que tivera dos tempos antigos, de como o seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem a socorresse, e de como os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. O rei de Israel, ele tentou fazer um acordo com o Egito para ser ajudado, mas acontece que Babilônia era uma força nessa época, uma força militar inexpugnável, não tinha quem dominasse. E na verdade a Babilônia, antes de dominar Israel, dominou o Egito. Então o rei de Israel fez a maior besteira querendo se associar ao Egito, mas Jeremias advertiu: rapaz, não vai por aí, isso não vai dar certo. E resultado, Nabucodonosor, quando entra em Jerusalém, quando entra em Judá, ele entra com muita raiva, porque ele tinha tentado fazer um acordo de paz, mas o rei não quis. E aí ele está falando isso, né? Os seus adversários viram e fizeram escárnio da queda por causa da raiva que Nabucodonosor tinha, uma vez que ele propôs uma aliança, naquele tempo, né, era um acordo de suzerania e vassalagem. A nação se rendia e ficava pagando tributos, mas era muito melhor do que ser destruída como ela foi. Agora, a segunda parte, versículos 8 a 11, fala da causa dessa destruição, os pecados. De Jerusalém pecou gravemente. Versículo 8. Por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. A sua imundícia, falando dos pecados, né, está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim. Por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Vê o Senhor a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. É interessante porque é como se fosse assim um quadro que vai piorando. Toda a destruição, agora todo o escárnio e a falta completa de perspectiva no futuro, tudo isso vai se somando numa espécie de abatimento que não tem consolo, não tem remédio. Versículo 10. Estendeu o adversário a mão a todas as coisas mais estimadas dela. Está falando das coisas do templo.
pois ela viu entrar as nações no seu santuário, acerca das quais proibiste que entrassem na tua congregação. O fato é que Babilônia entra no templo, e ele pega a Arca da Aliança, ele pega todos os objetos consagrados a Deus, de ouro, ele pega tudo. Versículo 11. Todo o seu povo anda gemendo à procura de pão. Deram eles as suas coisas mais estimadas a troco de mantimento para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Interessante que quando ele está falando que a causa da destruição é o pecado, ele está pedindo a Deus, Senhor, observe, porque próxima parte desse texto é sobre um pedido de misericórdia. Então, ele, quando está falando do pecado, a causa da destruição, ele quer deixar muito claro que a causa não é a injustiça de Deus, nem um descuido de Deus, mas Deus tinha avisado, se não voltar para mim, se vocês não abandonarem os maus caminhos, isso vai dar mal para vocês, isso vai terminar o inimigo destruindo vocês. E foi o que aconteceu. Só que aí, Jeremias, enquanto lamenta, fala, Senhor, vê o estrago, Senhor, vê a falta de consolo, vê como essas pessoas estão sofridas. E agora ele começa a pedir misericórdia. Dos versículos 12 a 22, são os pedidos de misericórdia que ele faz. Diz assim, não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede se a dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Lá do alto ele enviou fogo aos meus ossos, o qual se assenhorou deles, o fogo, né? Estendeu uma rede aos meus pés, arrojou-me para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. Ele está falando como se ele fosse a cidade. Versículo 14. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força, entregou-me o Senhor nas mãos daqueles contra os quais não podia resistir. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo, apregoou contra mim um ajuntamento para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. Esse é o entendimento. Deus está deixando o inimigo prevalecer, portanto ele está usando o inimigo para trazer o juízo que o pecado traz, não é? Versículo 16, ele diz, por essas coisas eu choro, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim um consolador que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados porque prevaleceu o inimigo. Duas coisas terríveis. Você não ser provido do consolo do Espírito, e a segunda coisa, ver o inimigo prevalecer. Versículo 17. Estende Sião as mãos, e não há quem console. Ordenou o Senhor acerca de Jacó que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Jerusalém é para com eles uma coisa imunda. Veja o versículo 18. Ele está falando toda essa calamidade, toda essa tragédia, né? E está dizendo, a gente se sente desamparado, o Senhor está usando o inimigo como, né, para fazer justiça contra o nosso pecado. A gente cavou o buraco, agora a gente está nele e a gente está desesperado. Aí o versículo 18 diz, justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Muito interessante, né, Jeremias, fazer essa confissão em nome da cidade. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Falando como se fosse a cidade, lembra disso? Ele está falando como se fosse a própria cidade de Jerusalém. E agora, está dizendo, observem meu exemplo, para não se deixarem enganar pelo inimigo. Versículo 19. Chamei os meus amigos, mas eles me enganaram. Falando do Egito, lembra que ele chamou?
Os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade, morreram, quando estavam à procura de mantimento para restaurarem suas forças. Então ele diz: olha, Senhor, porque eu estou angustiada, como se fosse a cidade. Turbada está minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Então, duas coisas, né? Fora, Babilônia estava matando mesmo, literalmente. Mas dentro tinha fome. Então você não estava protegido em canto nenhum, nem dentro de casa, nem fora de casa. Versículo 21. Ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o fizeste. Mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão semelhantes a mim. Os inimigos também serão julgados pelo Senhor. É isso que Jeremias está dizendo. Versículo 22. Venha toda a sua iniquidade à sua presença. Faze-lhes como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus gemidos são muitos e o meu coração está desfalecido. O texto de Lamentações de Jeremias, ele não é um texto, vamos dizer assim, conclusivo. Ele é um texto realmente para apresentar essa angústia, essa dor. O capítulo 3 é o meio do livro, assim, é o momento do livro onde você vai encontrar um acróstico que é, usando o alfabeto, que você vai encontrar, assim, perfeitamente a expressão que é usada por Jeremias a respeito do que Deus estava fazendo com eles. E o que eu acho muito interessante, irmãos, é que o texto todo de Jeremias é feito em acróstico, né? Lamentações. Então, primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, todos os capítulos são feitos em forma de acróstico, para que cada letra do alfabeto representasse o lamento que ele tinha a respeito do que Deus estava fazendo com o seu povo. Bom, irmãos, uma boa lição, talvez a principal lição que a gente tem no livro todo, é que Deus, mesmo quando Ele está, de alguma maneira, tratando a gente, tratando o nosso pecado, mesmo quando a gente está sendo alvo de alguma justiça de Deus para purificar ou para arrancar de nós algum pecado, Deus é o lugar onde a gente lamenta. A gente não lamenta contra Deus, porque Deus nunca está contra nós. Mesmo quando Ele deixa que alguma coisa ruim nos aconteça, não é contra nós, é para o nosso bem. É como se fosse assim um pai que está disciplinando um filho, e quando ele disciplina, o filho obviamente chora, não gosta, mas aquilo não é porque está com raiva do filho, é porque aquilo é importante para o filho crescer, para o filho não fazer besteiras, não se destruir. E Deus sabe que a gente faz muita besteira, e muitas vezes então Ele deixa ou usa o sofrimento, que é consequência dos nossos próprios atos, para nos abençoar, para nos tratar. Quando a gente está tão sofrido, o lugar onde a gente vai poder expor as nossas dores é a presença do Senhor. Quero dizer para você que Deus nunca deixa o gemido passar da conta. Chega uma hora que Ele vem ao nosso encontro, nos alcança, restaura a nossa força e nos abençoa, porque nosso Deus é muito misericordioso, mas muito misericordioso. E Ele não tem prazer nem na morte do perverso, nem na vida que o perverso leva, cheia de dores, cheia de lamentos, cheia de tragédias. Ele não tem nenhum prazer nisso. O prazer do Senhor é em sermos seus amigos, em estarmos com Ele, em sermos íntimos, né? Apaixonados por Deus. Esse é o grande prazer de Deus. E por isso, a melhor coisa que a gente tem para fazer é viver essa vida de paixão, de gente que ama, que quer mais, que busca e que se entrega a Deus
toma minha vida, faz dela o que o Senhor quiser e usa-me para a tua glória, Senhor Deus, para engrandecimento do teu reino. É isso, irmãos. É uma bênção, né? Vamos cantar mais uma música, ter mais uma música agora, e depois a gente ora mais uma vez e Deus abençoe você, né? Lembra de orar sempre por nós, sempre precisamos muito, tá bom? Vamos adorar o Senhor. Ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, só a minha. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Ti vou caminhar, tu és a direção e eu só me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. E eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. E eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. E eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. E
rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver, e eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, e eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver, e eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui. Orar, irmãos, mais uma vez. Obrigado, Deus. Obrigado porque Tu és o nosso refúgio, és o nosso consolo, és a nossa fortaleza. Oh, meu Deus, vai agora ao encontro daquele que está abatido, daquele que está cansado, aflito, sobrecarregado. Derrama um consolo novo, Senhor Deus, um bálsamo novo. Restaura a força, o vigor. Oh, meu Deus, abençoa o Teu povo. Obrigado, Deus, por podermos Te servir aqui durante esse tempo da nossa peregrinação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmão, Deus te abençoe muito, te fortaleça mais e mais. Um abração.